A história desse filme começa mais ou menos aqui. Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recua. Vários cordeiros velhos de novo gritando que tá pronto. Eu ganhava dos caras, aí os caras, pô, mas você é um assassino, hein, meu? Acabou com a vida dos caras, hein? Homicida, aí tipo, pô, mas eu não mato todo mundo, eu mato só os MC, tá ligado? Aí ficou MC. Fiz 300 cópias ali na mão, carimbei, comprei o CDR. Fiz uma festa, vendi o CD na festa, depois fiz umas 400 CD. Foi até aí nesse momento que eu tive a ideia de fazer os negócios tudo na mão mesmo, de catar e comprar o papel, comprar a tesoura, carimbar. E não, eu mesmo vou fazer meu CD, eu vou ser a gravadora e não vou ter que... Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Pra quem já mordeu um cachorro por comida. Realmente você já mordeu cachorro por comida? Não. Já. Já? Já. Que tipo de cachorro? Um vira-latinha que a gente tinha que chamava Afrodite. E a Afrodite queria comer a sua comida? Parece que você tava lá até agora. Depois de Triunfo aconteceu muita coisa. Foi fundada a Lab com o irmão dele, que é uma empresa, uma assessoria, uma gravadora. E lembra daquela mixtape que ele fazia à mão? Então, foram vendidas 10 mil cópias. Ele ainda foi o primeiro rapper brasileiro a se apresentar em um dos maiores festivais de músicas do mundo, o Coachella. Foram lançados 4 álbuns, 2 EPs e mais uma mixtape. E foram feitos 3 desfiles também. E guarda bem o que você vai ver agora. É tudo pra ontem. Não no sentido de pressa, de corre-corre, cronograma, sufoco, deadline, entrega. Não, mano. Não e não. É no sentido de corrigir o antes. É tudo pra ontem. Cada vitória sem precedente é o precedente dos que virão depois. O solo adubado, a rua asfaltada. Isso aqui era tudo um campo. Somos funcionários do amanhã, presos no hoje, consertando tudo o que passou. E passou? Se aquela porta continua aberta, se o eco violento das invasões ainda impede que nossos sonhos germinem livres, se ainda é necessário que a flor vença ao concreto, o hoje, o agora, com tudo o que eles oferecem, são 2 ilusões. É tudo pra ontem. Não no sentido de pressa. No sentido de pressa, o que é pra ontem já era, perdeu. No sentido da vida, dentro do fluxo do tempo e do espaço, se o estômago ronca, é um lembrete do vazio que permanece e que foi parido no antes. A tônica desse lugar e desse momento é produção. Padrões e padrões e padrões e padrões e padrões em reprodução. Se somos mais do que meras engrenagens, algo precisa ser corrigido. Na linha do tempo, precisa ser redigido. Se alguma coisa está fora da ordem, é tudo pra ontem. Exu atingiu um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Entendeu? É tudo pra ontem. Ontem estávamos numa calçada, sonhando, acreditando tá traçando o destino do universo em guardanapo de boteco. Ontem, quando nos sentimos feios, fracos, inúteis, vazios, quando desejamos nos tornar invisíveis, os diferentes. Fizemos da nossa diferença a nossa força, da nossa origem o nosso castelo, de nosso descuido o nosso pior inimigo. E nossa missão? Gritar pela rua que é tudo pra ontem, por quem sangrou e morreu calado, pra dizer que nos orgulhamos de nossas cicatrizes, mas que elas são coadjuvantes. Os personagens principais dessa história ainda somos nós e não as nossas dores. Então cá estamos nós, Laboratório Fantasma, um sonho imundo, carinhosamente conhecida como Lab. Triunfo, se não for coletivo, é do sistema. Eternos e efêmeros, cá estamos nós, por trilhas, caminhos e ruas. Um bando de maloqueiros sonhador, compreendendo que é no agora que se muda o ontem.
e que sem isso não se constrói um amanhã. Não se iluda com a pressa. A evolução demanda tempo. Levante e anda. A rua é nós. É tudo pra ontem, maloqueiro. Depois dessa introdução e desse monte de tweet, eu não duvido que você esteja se perguntando por que esse sucesso e para onde nós vamos agora. Bem, quem tá falando é a Manuela e eu vou te ajudar com todas essas dúvidas até o final. Seja muito bem-vindo. Depois de alguns anos sem lançar nada novo, de já ter feito o possível e o impossível em livro, mixtape, álbum, desfile de moda, coleção de moda, o Emicida ressurgiu das cinzas. Em 2019, depois do caos que foi 2018, com eleições presidenciais e várias coisas que estavam acontecendo, o Emicida trouxe o Amarelo como uma forma de dar um respiro para os seus fãs. Não só para os fãs, mas para todos os admiradores do seu trabalho. Lembrando que quando as letras foram escritas ao longo da vida do Emicida e o álbum foi gravado em 2019, a gente ainda não tinha ideia do que ia passar em 2020 e 2021, com a pandemia, com crise política, com crise mundial, mas ainda assim, parece que o Amarelo foi escrito para esse momento. Para comprovar isso, se liga nos tweets que foram escritos em 2019 e pareciam já estar prevendo o futuro. Para você que perdeu a fé na humanidade, mais especificamente na humanidade do Brasil, escuta o álbum Amarelo. E esse aqui, escutem o álbum Amarelo com atenção. Cada palavra, cada frase, cada música tem um significado e vão fazer você enxergar a vida de uma maneira diferente. E esse último, que diz que ouvir o Amarelo é essencial no Brasil de hoje. Tem tudo que a gente precisa: lucidez, crítica, amor, risada de criança e antídoto para o mal e combustível para a mudança. Exatamente tudo que a gente precisa hoje em dia. Eu sei que eu sou suspeita para falar, então eu trouxe duas amigas aqui, a Alexia e a Ju. Elas são negras, mulheres, designers, inclusive a Ju é diretora de arte. E eu pedi para elas falarem um pouquinho sobre a conexão delas com o Amarelo. Olha só. As músicas do Emicida sempre causaram em mim uma sensação de bora, levanta, vamos lutar, bora correr atrás dos nossos sonhos. Com o Amarelo isso não é diferente, mas eu acho que traz junto um pedido de calma, desacelera, olha pro lado, vamos celebrar o amor, celebrar as amizades. Vamos cuidar da nossa cabeça, cuidar do nosso corpo, entender que para ir atrás dos nossos objetivos, lutar por justiça, realizar nossos sonhos, a gente precisa estar bem, estar em harmonia. Ver o Emicida falando sobre pequenas alegrias da vida adulta causou em mim essa sensação de parar, respirar e apreciar as coisas pequenas da vida. O álbum Amarelo para mim já era grandioso por si só, mas poder acompanhar em como ele se desdobrou e como o Emicida continua fazendo esse apelo de cuidar da saúde mental, cuidar da nossa alimentação, poder parar para se informar com um documentário, para mim é muito genial, é muito potente. E o Amarelo é isso, né? É o elo do amor. É você amar independente das feridas, independente do que já aconteceu, independente do que vai acontecer, independente do que está acontecendo no momento. O amor é um elo, e muitas das vezes é um elo inquebrável. E o Amarelo, para mim, representa isso. Eu sei que vai parecer que foi muito marmelada, mas o que as meninas disseram é muito parecido com o que o próprio Emicida falou pro UOL em outubro de 2019. E o vídeo não me deixa mentir. Eu acho que esse disco ele tem uma conexão espiritual muito profunda com uma parada que transcende a carne, tá ligado? Então o disco ele é sobre a plenitude da existência, transcendendo o que feriu a gente, entende? Eu não sou o racismo, eu sou alguém que atravessou o racismo, entende? Num momento como esse, que as pessoas querem falar sobre diversidade, sobre representatividade, todas essas hashtags da moda que também já estão sendo esvaziadas, entende? Porque elas são cooptadas pela publicidade, elas vão virando uma coisa vazia, vão ficando uma névoa sem emoção, que acaba não dizendo e não propondo o que deveria propor. Mas é muito importante que a gente se respeite enquanto indivíduo e entenda que as pessoas são mais do que o que machuca elas, sacou? Então é nesse sentido. A gente pode falar que é um disco sobre sonho,
Pode, mas antes de qualquer outra coisa, pra mim é um disco sobre fé e sobre conexão. Porque o disco ele transcende a política panfletária. Porque a política panfletária é um único aspecto da vida. Eu convivo no meio de pessoas, para quem é mais desesperador perder o bilhete único do que uma ação, uma canetada do presidente. Entende? Ela nem consegue fazer vincular. Eu queria muito fazer um disco para essa pessoa, para ela abraçar aquelas palavras e se sentir abraçada por elas. A calma, como estratégia, é para as pessoas fazer essa reflexão, entende? E a partir disso aí a gente se levantar unido, porque a gente está se desconectando demais, sacou? O digital tem feito isso com a gente, a política nesse momento tem feito isso com a gente, sabe? A música tem a força de fazer o contrário e eu quero potencializar isso através da minha música. Por isso a gente chama Amarelo de experiência social. Porque o experimento social ele parte de uma pergunta, sabe? Você precisa responder uma pergunta com um determinado experimento social. Então qual é a pergunta que a gente quer responder agora? É possível de fato transformar os lugares com música? Para mim, a resposta é sim. E tudo que a gente fez é uma prova disso. Bem, como o próprio Emicida disse, o Amarelo é um experimento social. E isso ficou ainda mais real depois que ele lançou uma série de podcasts chamada Amarelo Prisma. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. Nos 4 episódios, que somam quase 5 horas, o Emicida fala um pouquinho dos pilares que levantaram o amarelo. Então ele fala sobre corpo, mente, compaixão, alma, coração, coragem, clareza. E isso vira quase que uma terapia. Numa conversa com o André, que você vai conhecer daqui a pouco, ele me contou assim, num segredo, que o logo do Amarelo Prisma foi criado para ser realmente como um prisma, que irradia a luz branca, torna ela colorida e que existem muitas variações desse desenho geométrico. Inclusive, essas imagens geométricas foram usadas como backdrop dos únicos shows da turnê Amarelo, que aconteceram lá no Teatro Municipal e de todas as lives sobre o Amarelo durante a pandemia. Lembra quando eu te mostrei lá no começo a coleção da Alab para C&A? Quando a Emicida dizia que era tudo para ontem, o arco visual do Amarelo já estava sendo criado. E ele trouxe passo a passo até dezembro de 2020, que é quando o nosso tema principal foi lançado. Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. Depois de ter te mostrado o álbum Amarelo e o Amarelo Prisma, acho que já deu para entender que todo o projeto Amarelo foi guiado pelo coração. O Amarelo é Tudo Pra Ontem é uma forma de apresentar visualmente 2 coisas. 1. Todos os anos de trabalho e luta do Emicida. E 2. De que Amarelo é sim um projeto social. E de quebra, ainda ganha repercussão mundial pela Netflix. Nesse projeto, o Emicida veio acompanhado de 3 peças muito importantes: o produtor, o diretor e o diretor de arte. O produtor é o seu próprio irmão, o Evandro, que é rapper e cofundador da Laboratório Fantasma. O diretor é o Fred Ouro Preto. E o diretor de arte é o André Juventil, que acabou virando meu amigo e é para quem eu passo a palavra agora. Como foi para você a parte de transmitir a urgência do projeto? Porque realmente é um projeto em que é tudo para ontem. E aí, como foi transmitir isso no visual? Nasceu, o Emicida compartilhou com a gente uma ideia de briefing, assim, que quando ele começou a estruturar o roteiro, assim, ele disse que entendia, assim, que essa pesquisa, tanto do passado e que trazia para esse futuro, tinha essa ligação dessa duplicidade, assim, de ser tudo para ontem. E aí foi que surgiu essa ideia do manuscrito, disso de rasuras e de até mesmo anotações de coisas históricas, né, que talvez nem tinham recursos que não fossem
escrito à mão mesmo, então nasce daí a grafia e o letreiro que ficou como o logo, a marca, né, do projeto. A princípio, queria começar perguntando para você se houve a importância de fechar esse arco visual lá do álbum até o último projeto, que no caso é o documentário, que você explicasse um pouquinho isso melhor. Sim, eu acho que tem tudo a ver, é uma continuação. E até quando foi brifado isso, eles frisaram que gostariam de manter assim, né? E aí é uma coisa que eles também comentam, que era um projeto que é muito mais do que só foi o disco ou foi o documentário, né? É uma coisa que eles têm em mente de que podia ser explorado em outras coisas. Mas foi sim, acho que teve essa ligação e essa continuidade. E aí, ainda nessa continuidade, queria que você falasse um pouco da intenção de trazer o amarelo como cor para o documentário, como dá para ver pelo seu fundo, que é um tópico bem predominante. Sim. Durante assim, as pesquisas e observando o material que já tinha, e eu achei que de alguma forma seria legal quebrar, assim, eu imaginei que de alguma forma isso seria uma cor que podia marcar, sabe? E também é uma cor que lembra também legendas, e eu achei que podia chamar atenção também, assim. Acho que é isso. Tinha a estrutura do amarelo, faz parte do início lá do disco, né, que é essa fonte Cooper, que o Marcelo usou, fazendo algumas modificações, e essa estrutura aí da palavra, né, do amar com elo, que o Emicida também conta, que ele tirou isso de um poema, talvez, se não me foge a memória. E essa estrutura se manteve, mas como já era um terceiro projeto assim, de desdobramento, eles pediram, né, e sentiram essa necessidade de ter um novo logo sem perder essas características, assim. Aí a mudança não é mudança, se adicional, assim, né, acabou sendo esse manuscrito mesmo com o título, né, do projeto. E aí também os rabiscos e tudo isso gera... E a substituição das letras, que eu lembro que você falou, né, de ter substituído quando desce para as letras manuscritas, também dá essa conversa muito bem, né? Sim, isso já parte já na estrutura lá de animação, que eu fiz também parte, né, de orientar, assim, de direcionar, e foi uma ideia que surgiu, assim, né, de fazer essa transição, assim, essa transformação de trocar as letras só com as letras que tinham no letreiro, né, do documentário, e não criar um alfabeto. E isso deu toda uma dinâmica, assim, para a animação, e também tem meio que a ver, assim, né, de uma coisa se transformar em outra, né, acho que também. Inclusive, eu ia perguntar se você acha que isso conversa com as imagens históricas, essa urgência do rabisco e do manuscrito. Eu acho que sim, acho que tem tudo a ver, assim, porque, como eu comentei, né, talvez historicamente muita coisa era escrita à mão, assim, né? E então, quando tinha, como ele falou que ia ter bastante esses recortes históricos e tal, acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, assim. E aí, quando faz essa duplicidade, traz esse senso de urgência, também tem a ver com esses rabiscos, selecionar coisas, tipo lembrete para resolver questões, e por aí vai, assim. E isso torna tudo ainda mais urgente, né? Depois de tanta conversa e tantas imagens, a junção de cada um desses pedaços finalmente faz sentido. O amarelo foi gerado durante anos com muito amor, cuidado e planejamento. E isso é visível em cada uma das suas etapas,
tanto no álbum, quanto no podcast e principalmente no documentário. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? É ter a sua história contada através de uma pessoa que te represente, cuja voz fale as mesmas coisas que você falaria. Antes de me despedir, eu vou deixar você com o áudio da Ju, que vai falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Muito obrigada. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: nada sobre nós sem nós. E eu acho que essa frase resume a importância de ter designers negros, profissionais negros em qualquer espaço em que seja necessário contar a nossa história. Porque é isso, a gente está falando sobre propriedade, está falando sobre conseguir, através da sua vivência, falar sobre um assunto onde você vai ter mais propriedade, vai ter local de fala, e a chance de você conseguir passar isso com uma veracidade, com respeito maior, é muito grande do que você ter pessoas não negras responsáveis por isso. Está sendo profundamente político. A música é uma arma, nós estamos na linha de frente lutando por isso aí, até porque quando você é preto, tá ligado? Quando você vem da favela, sobreviver já é um ato político, tá ligado? Sobreviver sorrindo, que nem nós tá agora, mano, isso é ultra revolucionário.